Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Atos, capítulo 23, aleluia! Vamos ler do verso 1, aleluia! Verso 1 ao 11, aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor enquanto você procura na tua Bíblia. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, do teu povo. Senhor, venha ministrar, venha falar conosco, é o que nós te pedimos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia, né? Aqui tem por título, né? Deus confirma a Paulo. Vamos ler então o verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferisse na boca. Aleluia, né? Pra gente entender um pouquinho aqui, ó. Paulo aqui nessa situação aparentemente estava encerrando aqui a sua carreira de evangelista, né? Ele estava ali, ele tinha sido preso, ele foi pego em Jerusalém e ali, né, o Espírito Santo de Deus antes já tinha alertado a ele que ele ia passar por tudo isso que ele iria passar. Na verdade, eu creio que o Espírito Santo estava falando para Paulo, não que não era para Paulo continuar a jornada a intenção de chegar até Roma, né, de Jerusalém até Roma, mas sim para o fato dele preparar o espírito dele para as coisas que viriam. Aleluia, porque levar o evangelho de Cristo não era fácil, né? Paulo, ele estava decidido a morrer em nome de Jesus, né? Como nós vemos que ele falou, né? Que pelo nome de Jesus, muitos ali diziam para ele não continuar a caminhada, mas ele dizia que pelo nome de Jesus, ele estava, pelo Senhor Jesus, ele estava disposto a dar a vida dele, aleluia. Se você ler aqui Atos, né, é um livro maravilhoso para ler desde o capítulo 1, que fala do início da igreja de Cristo, do início da igreja, né? Fala muito sobre a busca do Espírito de Deus para que possamos fazer a obra com excelência, aleluia. Então, fala também, né, ali da conversão ao cristianismo de muitos judeus, né, dos primeiros cristãos. Primeiro, o evangelho foi para os judeus, né, que se converteram, e depois para os gentios, né. Muitos deles foram os judeus que aceitaram Jesus, aleluia. E Paulo, um deles, né. Paulo tinha sido um perseguidor da igreja de Cristo, ele foi um perseguidor, ele perseguia tanto homens como mulheres, ele estava ali, né, capturando esses cristãos, matando, achando que estava agradando a Deus, né, pelo engano, né. Então, até que Deus se revelou para ele no caminho ali, né, de Damasco, aleluia. Então, ele, no coração dele, achava que ele estava fazendo correto, né? Mas Deus conhecia o coração dele, sabia que ele fazia com uma intenção correta, mas de uma forma errada. Ele estava com a intenção de agradar a Deus, achando que estava ali perseguindo um povo que estava pregando o errado, a heresia. Mas o Senhor conhecia o coração dele, então Deus apareceu para ele ali, né, no caminho de Damasco, e se revelou a ele, né? Aleluia. Tudo que ele fazia achando que estava agradando a Deus. Aleluia. Então Paulo foi convertido ali nesse caminho e numa perseguição, numa tarefa de perseguição, né? Mas agora no capítulo 23 nós podemos ver que Paulo ele tinha sido acusado de andar com os gentios e trair a lei, né? E profanar o templo. No capítulo 23 agora ele estava sendo preso e acusado dessas coisas, né? De andar junto com os gentios, de trair a lei e profanar o templo do Senhor. Mas além de Paulo ter sido agredido, ele foi preso. Aleluia. Então nós podemos ler aqui, né? E pondo Paulo os olhos no conselho, porque ele estava diante do conselho ali quando ele foi preso. Isto se refere aos 71 membros do Sinédrio e ao sumo sacerdote Ananias. Disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Quer dizer que ele tinha a consciência tranquila, ele tinha a consciência tranquila de que era Deus que estava falando com ele e tinha
convencido ele de que Jesus era o Messias. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferisse na boca, quer dizer, que agredisse, né, a Paulo, né? Porque este homem, Ananias aqui, ele tinha uma raiva, né? Ele tinha achava que Paulo era um traidor. Então, ele foi e pediu para agredir Paulo, né? Esse Ananias tinha sido levantado há uns 9 anos antes, né, por influência política. Então ele não foi levantado como descendência da casa de Arão, como era a lei, né, que pedisse para todo sacerdote ser levantado pela descendência da casa de Arão. Quer dizer, não foi levantado por Deus, foi levantado por um governo, por uma politicagem, né? Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Isso quer dizer, quando Paulo referiu que Deus, né, iria ferir ele, parede branqueada, Paulo estava dizendo: olha, você aparenta estar limpo, perfeito, mas você tem um coração mau, né? Tu está aqui, depois continuando, tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me feres. Então, quer dizer, Paulo está falando, olha, você vem me julgar com a lei, mas contra a lei você está me ferindo, né? Então, é porque Paulo conhecia a lei de Moisés muito melhor do que esses homens. Ele tinha sido instruído por Gamaliel, né? Um dos ali maiores entre os judeus, um dos maiores sacerdotes, né? E os que ali estavam presentes disseram: injurias os sumos sacerdotes de Deus, né? Fizeram uma pergunta para ele: você está injuriando um sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Na verdade, ali, né, era difícil para qualquer pessoa que estivesse ali visitando a cidade ali, o templo, Jerusalém, soubesse quem era o sumo sacerdote, porque sempre estavam trocando. Ali, né, o governante, os meios políticos levantava, e quando não estava agradando eles tiravam e trocavam. Não era mais ali, era instruído por Deus e era instituído por Deus o sacerdote, mas sim pelos governantes da época. E no verso 6, e Paulo falou, né, não dirás mal do príncipe do teu povo, porque ele sabia que não podia falar mal daquele a quem Deus levanta, aleluia. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, clamou no concílio: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Então ele, sabendo ali que no meio deles tinha fariseus, ele usou essa estratégia, dizendo que ele era fariseu, filho de fariseu. Quer dizer, ele era conhecedor da palavra, ele entendia tudo, né? Aí ele continuou: no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Quer dizer, ele está dizendo, olha, pela fé cristã, né? Pela fé em Cristo, pela fé na ressurreição, estou sendo julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Quer dizer, o sinédrio ali todo, né? Ficou ali numa discussão entre eles, porque uns acreditavam na ressurreição e outros não, né? Os saduceus não acreditavam, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Eles eram modernistas, né? Da época lá. Mas os fariseus reconheciam uma e outra coisa, quer dizer, já os fariseus, eles eram ali uns fundamentalistas da época, aleluia. Originou-se um grande clamor, e levantando seus escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Quer dizer, a situação ali foi decidida, apoiada na doutrina e não na causa de Paulo, né? Porque daí quando fez aquela confusão toda, eles começaram, um acreditava numa coisa, outro em outra, e já acabaram ali desviando o foco de Paulo, que foi a estratégia que Paulo usou. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Então aqui, né, um escriba se levantou e falou: olha, não vamos fazer mal algum a esse homem, porque se Deus se revelou a ele, se algum espírito ou anjo falou, não vamos lutar contra Deus, aleluia.
E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio deles e levasse para a fortaleza. Então, ali descreve uma situação que estava totalmente fora do controle ali, né, dos escribas, do pessoal ali dentro do sinédrio. E eles tiveram que tirar Paulo ali de uma forma segura, porque estava um tumulto total dentro do templo, aleluia. E na noite seguinte, apresentando-se-lhes ao Senhor, disse. Então, à noite ele foi se apresentar ao Senhor, ele se pôs de joelho, foi orar, foi clamar ao Senhor. Paulo tem ânimo. Então, o Senhor lhe disse, né? Ele se apresentou ao Senhor e o Senhor se apresentou a ele aqui. Você pode ver como o Senhor tinha um cuidado tremendo com Paulo. Então, o Senhor lhe disse: Paulo, tenha bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, Deus estava dizendo: olha, como você tem dado testemunho de mim, por onde você tem passado em Jerusalém. Não pense que a tua carreira acabou agora, Paulo, né? Talvez aqui, né, como foi falado, aparentemente estava encerrada a carreira de Paulo. Talvez parecia que Paulo agora estava aprisionado e era o fim, mas o Senhor estava dizendo: tenha bom ânimo, né? Olha, Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Quer dizer, apesar de todo o ódio, o esforço dos inimigos para, né, ali, aquele povo judeu, para acabar com Paulo, para acabar com o evangelismo, para acabar com, né, ali aqueles que acreditavam em Jesus, assim como foi feito em Jerusalém, ele ia conseguir chegar a levar o evangelho como estava no coração dele, posto por Deus, até Roma, né? Deus é maravilhoso. Então eles não iriam conseguir acabar com Paulo, e isso continua em nós até hoje, né? Eles não conseguiram parar o evangelho de Jesus. Eles não conseguiram calar a voz daqueles que dizem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Podia aqueles homens tentar parar Paulo, mas não conseguiram, né? Ficaram com medo de um rei. Um rei, eles achavam que ia tomar conta daqui da terra, um rei soberano, mas era um rei fora do normal, um sobrenatural. O nosso rei, ele é dono de todas as coisas. Ele pode nos dar muito mais do que o homem pode imaginar. O nosso rei vive, ele ressuscitou, ele está vivo, ele ainda cura, ele ainda liberta. Como foi falado ontem, ele veio para libertar os cativos, né? Para dar vista aos cegos, ele veio para libertar os oprimidos. Então nós podemos dizer que o nosso rei ainda vive, ele vive para sempre. Ele não morreu na cruz e ficou morto, ele ressuscitou. E assim como Paulo disse que ele estava disposto a morrer por Cristo, nós devemos ter isso em nossa mente. Se for preciso morrer por Cristo, nós vamos morrer. Mas não vamos abrir mão daquilo que o Senhor fez por nós. Não vamos abrir mão do que Jesus fez por nós, né? Paulo era um perseguidor até um dia que Deus se revelou a ele, porque ele fazia como errado, achando que estava agradando a Deus, mas Deus conhecia o coração, que ele não queria desapontar a Deus. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente caminha um longo tempo de uma forma errada, achando que está agradando a Deus, até que Deus vem e se revela a nós, e então ele começa a nos dar instrução e mostrar qual é o caminho verdadeiro que ele quer que nós sigamos. Né? Até você ter um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré, aquele que vai nos ressuscitar, aquele que vai nos resgatar naquele grande dia. Aleluia, aquele que nos deu a vida, aquele que nos liberta de toda a culpa, de todo o pecado, aquele que foi na cruz para nos dar esse privilégio de ter livre acesso ao Pai poderoso e santo. O nosso Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória, enviou seu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você.
Que você não venha parar a caminhada, não venha dar ouvido para aqueles que têm tentado parar o teu caminho. Aleluia. Ali como Paulo, né, usado por Deus, ele então ali, ele sabia que aqueles homens estavam indo contra as coisas de Deus, porque eles já não tinham sido instruídos por Deus, não tinham sido levantados por Deus. Por isso eles estavam tão furiosos com Paulo. E muitas das vezes o inimigo da minha e da tua vida vai se levantar para tentar te parar no meio do caminho. Mas não olhe dessa forma. Não olhe para a afronta do inimigo, né? Porque o inimigo ele vai ter que usar pessoas, bocas, intenções para tentar nos paralisar. Mas que a gente venha estar alicerçado no Espírito Santo de Deus. Foco em Jesus de Nazaré, né? Sabendo que foi Deus, o grande eu sou, aquele que criou o céu e a terra, que enviou o Messias, nosso Jesus maravilhoso, né? Aquele que é o nosso amigo que foi e deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso conselheiro, né? O nosso companheiro é o Espírito Santo de Deus. Que a gente possa ser grato a Deus todos os dias. O que Deus está falando para mim e para a tua vida? Pode aparentar que a sua carreira tenha se encerrado, mas o Senhor diz para mim e para a tua vida hoje: tenha bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, olha, do mesmo jeito que você já tem testificado, eu não sei qual é a tua luta, o que você tem passado, qual é o milagre que você precisa, mas o Senhor está dizendo: tenha bom ânimo, assim como você já deu o testemunho de mim antes. Eu vou te fazer chegar até o destino e o propósito final. Aleluia! Você vai conseguir realizar aquilo que almeja o teu coração. O propósito de Deus na tua e na minha vida vai se cumprir. Basta a gente estar que nem Paulo dizendo: olha, não importa o que vai acontecer, se for preciso morrer por Cristo, eu vou morrer. Mas eu tenho uma alegria no Espírito, uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus, de servir esse Deus poderoso e santo, aleluia. Que a gente possa ficar com essa palavra maravilhosa, que a gente possa ser discípulos de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, discípulos, levando para todos, como Paulo fez. Paulo foi um grande homem, de início ele era o perseguidor da igreja de Jesus, mas então até ele ter um encontro com Deus poderoso, e ele então da mesma forma que ele perseguia a igreja, agora ele defendia o povo de Deus. Que a gente possa defender o povo de Deus verdadeiramente, que caia todas as escamas dos olhos do povo de Deus, que caia todas as escamas dos olhos daqueles que ainda não teve um encontro verdadeiramente com o Pai querido. Senhor, nos fortalece, nos livra de toda cilada, de todo mal. Pai, reveste esse meu irmão, essa minha irmã. Pai, dá visões, Senhor, dá discernimento, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória. Se revela a eles, Pai, assim como o Senhor se revelou a Paulo. Meu Deus poderoso e santo, eu sei que o Senhor quer resgatar, o Senhor quer libertar e o Senhor quer fazer cumprir, Senhor, da forma que o Senhor já planejou. Pai, mesmo que a caminhada possa parecer que está difícil, mas que a gente não venha abrir mão de estar diante de Ti, levar a Tua palavra, que a gente venha ter a alegria, que a gente venha ser boca de Jesus, né, boca de Deus na terra, levando o Evangelho de Cristo. Aleluia! E esse é o papel de todo cristão. Defender aquilo que Jesus fez na cruz e acreditar que nosso Rei vive. Nós temos um Deus que vivo está, é o nosso Jesus. Ele não morreu, né? Para o mundo pode ter um Jesus que morreu, mas o nosso, ele morreu e ressuscitou, e ele vive para sempre. Ele está todos os dias intercedendo por nós ao Pai, nosso advogado fiel, que deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador. Você não está sozinha, você não está sozinho, você tem o Espírito de Deus para te ajudar todos os dias da tua vida. Se você não teve esse encontro verdadeiramente ainda com Deus, que o Espírito de Deus possa te convencer de tudo aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Deus tem o melhor dessa terra para te dar. O Senhor é poderoso, santo e verdadeiro. Senhor, guarda e livra de todo o mal e de toda cilada, e que nada venha roubar a alegria da salvação dessa pessoa, que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para entregar na mão desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor,
Liberta de todo eu, de todo achismo, de toda competição. Meu Rei poderoso e santo, nós possamos estar unidos em oração para juntos louvar, dar glória. Santo, santo é o teu nome, junto com os anjos lá no céu. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.